Fala, galera! Mais uma vez, nós aqui outra vez, né, para mais um episódio que será sensacional, né, Carol? A gente trouxe aqui um convidado para a mesa. É, isso aí, hoje vai ser top. Esse aqui, assim como exemplo dos outros episódios que a gente trouxe, né, essa é uma satisfação muito grande que a gente está tendo, não sei se é sorte, qual o nome que a gente diz, né? Da felicidade de ter na mesa conosco a cada semana pessoas para agregar incríveis, tanto, né? Conteúdo, que conhecem assim. E hoje do assunto. Não vai ficar para trás, muito pelo contrário, né? Um cara que tem aqui uma experiência profissional fantástica. Ele é capaz o suficiente de falar vários assuntos, vários produtos, mas a gente vai dar uma abordagem específica aqui hoje no consórcio. Então, nós temos aqui um momento aqui incrível para passar para vocês, tá? Antes mesmo de trazê-lo para a mesa, vamos lembrá-los de se inscrever no nosso canal, tá? O Show Te Falar. Vai lá, clica lá no sininho, lá ativa as notificações, se inscreva. Curta, comenta, compartilhe, dá essa força aí pra gente, tá? Também nas redes sociais, no Instagram, no showtefalar.podcast. Segue a gente, tem vários cortes dos episódios anteriores, então muita coisa legal para acompanhar a gente aí, não é isso? É isso aí. Falando também da nossa empresa Contrate Consultoria, somos especialistas em financiamento. Então, hoje a gente vai ter aqui uma abordagem complexa aqui, falando de consórcio, do nosso convidado especialista em consórcio imobiliário, de veículos, vai falar sobre tudo. Vocês vão ficar especialista como ele hoje aqui, fiquem atentos. Então vamos lá, apresentando o nosso convidado especial, Márcio Tavares. Isso aí. Quanto tempo, vamos falar de tempo, que vai ficar meio estranho, mas quanto tempo a gente já te conhece, sabe da tua experiência, do teu profissionalismo, né, Márcio? Eu acho que isso também antes da gente entrar no assunto aqui, a gente só tem coisas boas, né, referente ao teu trabalho, da tua pessoa. Então, quando a gente pensou em trazer um convidado falando de consórcio, a gente já pensou aí logo em ti, por tudo que a gente já sabe da tua bagagem profissional. E também, né, a gente conhece o quanto tu é sério nesse meio. Então, é muito importante a gente ter pessoas éticas, sérias, para falar de um produto tão especial também, né? Então, Márcio vai falar para nós aqui hoje um pouquinho da tua história, falar do produto e coisas que aconteceram nesse meio tempo, né? Que a gente vai trocar aqui algumas figurinhas, umas histórias. Cuidado! Umas publicadas, outras não, né? Então, Márcio, fica à vontade, fala um pouco da tua história, fala para nós aí como tudo começou. Poxa, então, para quem fez 49 no início da semana, né, tem bastante história, né? Tem bastante história. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a vocês aí pelo convite, é um prazer estar aqui, participar desse projeto, e falar de um produto que eu gosto muito de tratar dele, enfim, é algo que eu me identifico já tem alguns anos. Obrigado pelas palavras, coisa boa a gente receber esse retorno. E estar entre os primeiros convidados aí de vocês, para mim é uma honra, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje e a gente poder fazer essa troca, conversar bastante. A gente já se conhece há alguns anos, eu e a Carol, né, já há mais tempo. Vamos parar de fazer cálculo aí. Vamos parar de fazer cálculo, né? Mas enfim, já tenho, contando rapidinho aqui, eu comecei nesse segmento de seguros e consórcios aí com 22 para 23 anos, já estou aí uns 25 para quase 30 aí de mercado. Passei por diversas áreas dentro de uma grande seguradora e acho que essa identificação com o consórcio partiu de um desses momentos dentro dessa seguradora que eu trabalhei, onde eu participei de um grupo de trabalho que desenvolveu um produto de consórcio, né, para o país inteiro. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, né, desde o registro no Banco Central até a emissão do boleto lá para o cliente pagar. Então, eu me apaixonei por ele nesse período. Estou aí há alguns anos de mercado e concordo contigo, viu, Carol? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem nesse segmento é encontrar pessoas, né, que sejam realmente sérias, que tratem o cliente com o respeito que merece, passem informações verdadeiras. O consórcio, a gente tem aí né, no mercado a gente encontra clientes que amam e que odeiam e muitas vezes não sabem
né, o porquê. Na verdade, tiveram algumas experiências ruins, não tão legais, e justamente por isso, né, para pessoas que talvez não tivessem talvez uma falta de uma assessoria, de uma consultoria, uma venda bem qualificada, né, não colocou os detalhes ali do produto, né. Nós não vamos especificar detalhadamente né, sobre os produtos, tudo aqui, o que rege ali, né, o consórcio. Mas de toda a linha que segue, assim, a importância de, inclusive, se atentar a esses detalhes. Isso a gente vai falar bastante aqui hoje, da importância do consórcio, do mercado de consórcio. Já puxando a questão do mercado, a gente vê que, talvez por desconhecer, né, ter essa falta de acesso à informação, muito pouco hoje, de um percentual muito baixo da população, tem o consórcio. Né? E aqueles que têm, muitas vezes, não sabem o que é o produto em si. Sabe lá como foi feita essa venda. Né? A gente sabe que isso acontece. Queria ouvir de você, mas com relação a isso, saber como está hoje o mercado de consórcio. Ele está aquecido, ele está cada vez mais crescendo, mas como ainda está esse conhecimento, né? Esse acesso da população com relação ao consórcio. Hoje, a gente falando de consórcio como um todo, a gente não pode, inclusive, desprezá-lo, porque hoje ele representa, se a gente falar de PIB do país, hoje quase 5% do PIB está orbitando no consórcio. Então, 4 consórcios representa isso no PIB. E se nós imaginarmos aí que 2022 o PIB foi em torno de 9,9%, mais ou menos, 4,5%, 4,7% de consórcio é significativo. Bastante. Então é algo que o brasileiro gosta. Eu acho que vale um pouquinho falar da história do consórcio aqui. O consórcio, ele tem... o brasileiro gosta de consórcio. Vamos começar por aí. Talvez nem todos conheçam o consórcio como ele deveria ser conhecido. Tiveram algumas experiências aí com consórcio de moto, consórcio de carro, né? As fábricas, né, que comercializavam o consórcio no passado. E hoje esse produto se modernizou. Hoje em dia você não faz consórcio só exclusivamente para se comprar carro e moto. Hoje em dia é uma gama muito grande de produtos e serviços que são ofertados. Então a gente tem desde procedimento estético a placa solar que a gente pode adquirir com faculdade, festa, casamento. Então tudo você consegue fazer com consórcio. Eu costumo brincar nos meus treinamentos aí de consórcio. Se eu fosse dar esse treinamento há 15 anos atrás, eu ia apresentar uma telinha de PowerPoint com o que você pode fazer com uma carta de consórcio lá de imobiliário. Hoje são 2 slides, 3 que eu coloco lá o que você pode fazer com uma carta de consórcio. Então ele veio se modernizando ao longo do tempo. E, como eu falei, o brasileiro gosta, ele compra consórcio, e cada vez mais é um produto que vem crescendo vários anos aí a 2 dígitos. Né? Então, se a gente pensar numa economia que não vem crescendo e você vê um produto que cresce a 2 dígitos, né, será que esse negócio não é tão ruim assim? E é uma forma de planejamento financeiro também, né? Então, é aquela questão da cultura que nós, brasileiros, não temos, não temos, acaba que o consórcio, ele força a pessoa, né, a guardar um valor, a se programar, e aí lá na frente ele escolhe se ele vai comprar um veículo, se vai comprar um terreno, se vai fazer um procedimento estético, se vai comprar uma placa solar, aí ele decide lá na frente. Acho que o consórcio, eu acompanhei outros convidados aqui de vocês, e um deles foi a Paula, né, falando de previdência aqui. E o consórcio, ele possibilita o brasileiro acesso a uma cultura que ele não tem, que é a cultura de poupança, né? Nem que seja obrigatório. Exatamente. Né? Então, quando nós criamos esse produto aí dentro da seguradora, o consórcio, esse consórcio, né, ele foi criado para ser utilizado e comercializado dentro de uma instituição financeira, dentro de um banco. E essa seguradora, ela tem origem na Europa, né? Quem é a detentora dos direitos autorais do produto. E quando essa seguradora chegou aqui no Brasil e enxergou e viu esse produto consórcio dentro do portfólio, disse, mas o que é isso? Né? Para o europeu não faz sentido, eu vou dar o meu dinheiro para alguém administrar, então... Para eles não fazia sentido. Mesmo, é cultura, né? Por quê? Porque eles têm a cultura. Então, né, na Europa, você vê pessoas fazendo previdência privada com 21, 22 anos. Aqui, a pessoa começa a se preocupar com 45, 50 anos.
E o consórcio é a mesma coisa, né? Então, o consórcio, ele é difícil você encontrar no mercado brasileiro pessoas que realmente têm essa cultura, que poupam e que economizam para ir lá e comprar, e quem compra à vista compra mais barato. Então, o consórcio possibilita isso também, você ter uma disciplina financeira, né? Uma disciplina de pagar. Não, e seguindo isso aí que você falou, Márcio, o consórcio é o boleto que o cliente, o consorciado, ele paga para ele mesmo. Né? Diferente, por exemplo, um IPTU está pagando ali para a prefeitura, uma conta de luz está pagando para a companhia energética, e por aí vai. O boleto do consórcio, eu pago para mim mesmo. Então eu vou usufruir desse valor que eu estou pagando. Porque acaba... Eu vou usufruir desse valor que eu estou pagando, que ele está sendo acumulado lá na frente, seja para alienar o bem, ou seja para eu utilizar o recurso. Isso tem regras que regem, né? A gente vai falar disso, mas é um boleto que eu estou pagando para mim. Né? É um dinheiro que é seu, é teu, né? E acho que a gente vai falar mais adiante também, uma das possibilidades é que a gente vende no consórcio, até com o seguro de vida, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Até mais uma tela lá. Mais uma tela no meu PowerPoint lá de treinamento. E também é bom falar, Murilo, que a gente fala de consórcio e as pessoas, existe, né, enfim, por falta de conhecimento, né, o que é consórcio. E quando a gente fala de consórcio, se a gente falar de consórcio de máquina agrícola, se a gente falar consórcio de geladeira, né, de linha branca, e falar de consórcio de moto, é consórcio. Né? Aquele consórcio entre amigos. Aquele consórcio entre amigos. De 100 pila livre. Nós aqui no estúdio poderíamos fazer um grupo de consórcio. Né? Então, o que é o consórcio? É uma reunião de pessoas, né? Seja ela pessoas jurídicas ou físicas, que vão se reunir para se autofinanciar. Então, esse que é o objetivo. Então, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é do grupo dessas pessoas. Então, isso é legal que se fale. Então, muitas vezes, mas é muito complexo um seguro de imobiliário. Não é complexo. Né? Na essência, ele é a mesma coisa. Eu acho que o que mais importa é aonde você vai contratar. Eu acho que mais adiante talvez a gente fale sobre isso. Quem é que vai ficar com esse dinheiro que é meu administrando? Né? Onde que eu vou colocar esse dinheirinho lá? Então, acho que isso é importante. São essas questões que a gente tem que avaliar. E também analisando assim, Márcio, talvez... qual a taxa de administração, que vai depender de qual administradora que vai controlar. E antes mesmo de falar da taxa, o porquê da taxa. Né? Então, vamos pensar assim, no consórcio entre nós amigos. Né? Eu vou cuidar, eu vou administrar, ou seja, eu vou cobrar de cada um, eu vou recolher essa grana, eu vou repassar, vou fazer o sorteio, vou cuidar do sorteio, vou mostrar para cada um de vocês como foi, vou cuidar de tudo. Mas eu não posso fazer isso sem ter uma taxa para mim, porque eu vou estar trabalhando de graça. Então aí existe essa taxa de administração, alguém vai administrar isso. Agora tem que ter um cuidado. Se eu sou um ratão aí, que vocês sabem que eu já peguei o dinheiro dos amigos para tomar cachaça, vocês vão fazer esse consórcio comigo? Claro, vão me colocar para administrar esse grupo? Então é aí que vem o cuidado com quem é administrador. E o bom também, Márcio, acho que tu falou lá no início, esse produto ele é tão seguro que ele é fiscalizado pelo Banco Central. Exato. Então, muitas pessoas não sabem que tem por trás, né, do consórcio, no caso da Previdência lá, mas focando aqui no consórcio, tem a fiscalização pelo Banco Central, tem a ABAC, acho que era bom entrar nesses detalhes também para o ouvinte saber. E assim, além de ser fiscalizado pelo Banco Central, tem uma lei específica, 11.795, se não me falha a memória, que rege o mercado de consórcio. Então, todo mundo está sob aquela lei, né? Então, não existe mágica nesse mercado. Você tem que seguir uma linha. Então, tem seguir algumas regras, né? Algumas de regras, contemplação, né? de sorteio, de inadimplência. No segmento de consórcio, seja qual o segmento que seja de consórcio, você tem ali o que você vai pagar num produto de consórcio. Você tem lá sobre o valor que você vai escolher, né, do capital, seja para adquirir um veículo, seja para adquirir um imóvel, você tem lá o valor que você vai escolher de carta de crédito, e você tem algumas taxas ali que você vai pagar. Que taxas são essas? A taxa de administração, que é quem vai administrar, que ela é obrigatória, ela vai ter, não vai existir, e tem mais 3 que vai depender da administradora, que é fundo reserva, taxa de adesão, que pode ter ou não, e também o seguro prestamista. Então, é isso aqui que você vai pagar. Então, aí
a taxa de administração, obviamente cada uma vai ter a sua. E essas outras 3 são opcionais, você vai ter que escolher o que são essas taxas, por que uma é maior que a outra, por que, poxa, numa é X e a outra é Y, por que isso aqui não é igual? Isso é que vai fazer diferença em você ter um acesso mais rápido, um acesso seguro ao teu bem ou não. Então aí você vai ter que avaliar, depende muito do consultor também que está atendendo você, que passe essas informações. Sim. Eu costumo dizer que quem não compra consórcio é porque não conhece, né? Não foi bem apresentado ao produto. A partir do momento que ele conhece, sabe aonde ele está pisando, é difícil que ele não venha adquirir. Aquela relação de taxa versus a taxa de administração versus taxa de juros. Né? Uhum. Então isso é uma confusão e é impressionante. Porque alguém fala, como que é o juro do consórcio? Exato. Né? É bem comum a gente ouvir isso. Muito comum. Então, acho que a primeira, aliás, a gente tem, eu sou sócio de 2 corretoras, e seguidamente a gente recebe os pedidos de cotação, né, para clientes, recebe telefonema também direto na empresa, e por incrível que pareça, hoje todo mundo, uma boa parte dos clientes confunde ainda, pensa que, por exemplo, taxa de administração eu vou pagar por ano, não é por ano. Então você paga pelo valor total, então é infinitamente menor que uma taxa de juros. Então, para você calcular um consórcio, eu costumo até brincar com os clientes, pega uma calculadora na frente dele, você quer calcular um consórcio? Mas eu não tenho sistema para calcular, não sei, nunca ninguém me explicou, precisa de uma planilha de Excel e tem que entrar no sistema. Não, meu amigo, pega a calculadora aqui, prazo de 200 meses, você pega o valor lá, 100 mil, bota a taxa de administração, se tiver fundo reserva, quanto que deu? X, divide pelo prazo, você tem a parcela do consórcio. É simples. Não tem nada diferente disso. O que você vai ter que ver é o que são essas taxas ali dentro, né? Quanto que você está pagando, como que o grupo está funcionando, qual é a adimplência daquele grupo. Enfim, essas coisas que você tem que observar. As parcelas são corrigidas por algum indexador? Como que funciona? Todas depende do produto. Então, você vai ter, talvez, no segmento imobiliário, uma correção para um determinado índice, seja pela inflação, pelo INCC, INPC, vai depender da administradora, TR, enfim, depende da roupa que essa administradora vai colocar no produto. No seguro de veículo, você vai ter ou um índice, né, atrelado à inflação, ou então uma tabela FIP. Então, sempre você vai ter o consórcio, qual é o grande objetivo? De autofinanciamento, foi o que a gente falou lá no começo. Então, quem foi sorteado lá no primeiro mês, a pessoa vai ter acesso àquele bem já rápido. Mas e aquele que ficou lá para o final? Também tem que ter direito a ter o acesso àquele bem. Então, todas as cartas de consórcio, independente do segmento, elas são corrigidas. Sim, corrige a parcela e corrige a carta também. Corrige a carta de crédito até que ela seja contemplada, ela vai sendo corrigida. Então, todo mundo paga sobre o valor da carta de crédito, que vai ser corrigida a cada 12 meses. Normalmente são todas... Antigamente, nos primeiros grupos de consórcio, essas correções eram até mensais, isso lá muito, muito antigamente. Hoje em dia não, a grande maioria das administradoras trabalha com 12 meses e faz a correção atrelado a algum índice. Então, e divide isso pelas próximas prestações. Então, a cada 12 meses você vai ter um reajuste. Vai te possibilitar adquirir aquele bem, justamente para você não perder o poder de compra. Então, sim, ele sempre tem que ter atualizado. E uma coisa interessante também, para a gente não perder, outro questionamento que surge direto, tá aí, depois que eu sou contemplado, eu tenho que utilizar essa carta, quanto tempo eu vou ficar com essa carta sendo reajustada por esse índice, se a inflação aumentar, se a inflação diminuir? Não, né? A partir do momento que você é contemplado, você tem direito a utilizar aquele crédito. Claro que a administradora vai fazer uma nova avaliação, né, se você realmente se você vai poder utilizar aquele crédito, que aquela garantia que você vai dar ao grupo vai servir como garantia para o restante do grupo. Mas a partir do momento que você é contemplado, aquele dinheiro é seu, né? A gente falou lá no começo, eu estou pagando o boleto porque esse dinheiro é meu. Então, enquanto ele não é utilizado e ele não vira uma garantia para o grupo, esse dinheiro está lá disponível para você utilizar e normalmente ele fica aplicado, né, pela administradora. Fica num fundo de investimento. Até uma pergunta que eu ia te fazer, Márcio, associando aqui, como nós somos especialistas em financiamento, né? Aí a gente faz automático aqui fazer algumas comparações. No financiamento, a gente faz a avaliação de crédito do cliente na entrada, né? Então, o cliente entrega a documentação, a gente faz a avaliação de crédito, aprovou, não aprovou, tá ok.
No consórcio, como que funciona? Essa avaliação de crédito é feita depois? Qual que é o nível de avaliação? É o mesmo nível de avaliação do financiamento? Como que funciona? Explica para nós. É um pouquinho diferente e vai depender muito também da administradora. Então, o consórcio, diferente do financiamento imobiliário, no financiamento imobiliário você chegou lá, você pretende utilizar aquele valor daquela instituição. É imediato. É imediato e, obviamente, que você traz consigo um risco. Ele pode ser bom, não tão bom, ou então um risco ruim. O risco ruim, normalmente, a instituição ela não vai liberar esse crédito para você. Mas ela já tem que avaliar você na entrada, porque você vai tomar um recurso para pagar lá em 30 anos, 35 anos. Então, obviamente, que ela tem que ter, inclusive, uma avaliação bastante criteriosa para te conceder esse crédito. O rating do cliente, exato. Aí tem A, B, C. Avaliação de capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento e tudo mais. No consórcio, ele também passa por isso. Tem algumas administradoras que já avaliam o cliente na entrada, justamente porque ele pode, inclusive, ser sorteado no primeiro mês, né? Ou ofertar um lance já no primeiro mês e ter acesso àquele crédito. Então, algumas administradoras já fazem avaliação do cliente também na entrada. Outras não. Outras avaliam, né? Eles já possuem ferramentas que permitem avaliar através, né, dos dados pessoais do cliente. Quando a gente emite a proposta, ele já consegue fazer uma pré-avaliação daquele cliente. Então, ele já entra na administradora sem necessariamente apresentar toda a documentação que comprove que ele tem capacidade de pagar aquela cota. Então, é um pouco mais flexível na entrada o consórcio, porque você não está tomando um recurso naquele momento. Sim. Então, você não oferece esse risco para a administradora como numa instituição financeira que você já leva no outro dia. Ele entra como investidor. Como investidor. Aí, depois de contemplado, que ele quando vai alienar o bem, claro. Aí ele sofre todas essas análises, avaliação, e tem que apresentar documentos comprobatórios que ele... Exato. Que ele tem a capacidade de honrar com o pagamento. E ele funciona, e no segmento imobiliário ele é um pouquinho mais complexo que o de veículo, por exemplo, de outros segmentos, porque ele também tem, no momento da concessão do crédito, então você entrou, você pagou o consórcio, você foi contemplado ou por lance ou por sorteio, você vai ter acesso àquele crédito. E obviamente que não só, e às vezes os consultores deixam isso passar, eu faço questão de frisar isso com os clientes que estão, principalmente aqueles que entram, mas eu vou comprar um imóvel na planta que vai ficar pronto daqui a 2 anos e tal. E é importante que você saiba que você vai ser avaliado no momento da concessão do crédito, porque aí sim você vai ter acesso àquele recurso. Então, obviamente que a administradora ela tem que garantir ao grupo que esse imóvel, esse bem, caso você venha a inadimplir, você tenha algum tipo de problema, ela possa retornar esse valor para dentro do grupo. Então, ela tem essa obrigação. Ao mesmo tempo que, não só o consorciado será avaliado nesse momento, a capacidade dele em dar essa garantia ao grupo, como também o imóvel. Então, os vendedores também são avaliados, assim como no financiamento imobiliário. Sim. Então, quem está vendendo esse imóvel também é avaliado. Então, muitas vezes, os clientes, alguns ficam descontentes. Poxa, mas que culpa eu tenho? Não. Né? No financiamento, muitos vendedores questionam. Aparece uma pendência, uma restrição, algo significativo. E aí eles questionam, por quê? Estou vendendo. Só quero me livrar. Estou vendendo. Né? Inclusive, esse valor é para pagar minha dívida. E daí a gente explica, dependendo da dívida, ok, mas se for uma dívida que tem a ver com o imóvel... E possa impactar... Possa virar uma penhora, por exemplo, já não dá, né? Acontece também no segmento de veículos com menos frequência, mas no imobiliário é um pouco mais frequente essa questão de avaliação. Muitas vezes esse imóvel que está sendo adquirido foi recebido de herdeiros, tem mais pessoas envolvidas. Sim. E todas essas pessoas são avaliadas também no momento da concessão do crédito. Então, isso tem que ficar claro para quem adquire. Ô, Márcio, só voltando um ponto ali que a gente falou das correções, tanto na parcela, né, que a gente paga, quanto também no próprio valor da carta. Já vi várias pessoas questionarem assim, mas aquele que foi sorteado, que logo no início ali já teve o uso, né, a utilização do recurso, ele não tem mais uma valorização do valor, porque, óbvio, já utilizou. Então, não tem o que se valorizar. Mas tem o ajuste da parcela que ele está pagando.
Aí fala assim, mas eu vou ser penalizado. Eu já vi gente falando, vou ser penalizado, porque o outro que vai receber lá no final, ele vai receber um valor maior, mas óbvio, ele está esperando um tempo maior. Então vamos supor aí, 200 meses, dá o quê? Quase 20 anos, 16, 17 anos? 16 anos, mais ou menos. 16 anos em torno. Ele vai esperar 16 anos para poder usufruir daquele recurso. Então um imóvel que hoje ele compra por 100 mil, provavelmente, a gente não pode garantir, mas é provável que daqui a 16 anos ele não vai mais comprar por 100 mil. Com certeza. Por isso tem que haver, então, não é uma injustiça. Na verdade, é a justiça com quem está esperando mais tempo. Exatamente, porque daí tem a correção, que é o poder de compra. É o poder de compra. Por isso tem que haver essa correção. Então, é justo que haja correção. E a correção, a gente entende o consórcio como um condomínio. Né? Um condomínio, um prédio cheio de apartamentos, todo mundo tem que pagar o boleto do condomínio, todo mundo tem que... Os mesmos direitos, deveres, obrigações, ele vale para todos. Então, todo mundo tem que recolher o lixo, tem que pagar a taxa disso, tem que cuidar do estacionamento, tem que... para todos. Então, também no consórcio ali, se um está usufruindo de pegar o recurso agora, aquele que vai esperar vai ser o último, ele tem que ter um ajuste para que seja interessante para ele também. Foi interessante para quem pôde utilizar agora e já adquirir o imóvel, porque o imóvel que eu comprei hoje, daqui 200 meses que aquele lá adquiriu, o meu já está valorizado. Claro. Talvez eu já tenha até vendido, lucrado com aquilo, né? Exato. Então, eu achei interessante a gente trazer isso, porque é muito comum as pessoas falarem, né? Mas eu vou ser sorteado, eu vou ser contemplado no primeiro mês ali e vai ajustar só a minha parcela, mas você tendo o benefício de utilizar o recurso. Né? Eu acho que e foi por isso que eu frisei em relação à aplicação financeira, né, que essa carta é colocada, justamente por isso, eu acho que ainda é mais uma garantia ainda que a administradora dá, né, àquele cliente que foi contemplado no início, que normalmente os imóveis, dificilmente vai haver uma desvalorização, né? Normalmente o segmento imobiliário, ele tem uma valorização ao longo dos anos, né, bastante grande. Nos anos de pandemia, agora mesmo alguns imóveis aí chegaram a dobrar de preço, dependendo do tipo de imóvel. Eu trabalho com imobiliárias, então na pandemia nós tivemos aí aquelas casas, né, coberturas que dobraram, triplicaram de preço, justamente porque as pessoas estavam mais em casa, então esse mercado ele se movimenta, ele aqueceu bastante. Então, obviamente que ele teve uma valorização. E mesmo aquele cliente que optou por não contemplar, ele também vai ter o seu valor de crédito corrigido também por um fundo de investimento. E qual é a vantagem desse fundo de investimento? Se você hoje tem 100 mil reais, você chega lá no banco para fazer uma aplicação, com 100 mil reais você vai ter um tipo de retorno, dependendo do relacionamento que você tem no banco. Agora, se você chegar lá com 10 milhões de reais, o gerente já vai olhar para você. Não, já vai puxar a cadeira, vamos sentar vamos mudar aqui, de sala. Já dá um retorno melhor. Então, qual é a vantagem? Então, aquele cliente que tem 50 mil reais de crédito contemplado, ele vai entrar num bolo, né, junto com todos os outros clientes daquela administradora, daquele grupo que tem seus créditos, né, corrigidos por um fundo de investimento. Então você vai ter rentabilidade sobre um dia que você nem tem. Vale a pena deixar um tempo lá até. Com certeza. Então tem alguns clientes, a gente vai falar de investidores aqui, que fazem isso. Dependendo, vale a pena você deixar esse dinheiro aplicado. Dependendo, normalmente as empresas aí aplicam, obviamente que elas não vão arriscar com o dinheiro dos grupos. Então a grande maioria aplica em produtos de renda fixa, enfim, que permitam uma garantia de rentabilidade para o grupo. Então, 97%, 98%, 99% no CDI, que já é ótimo. Qualquer coisa acima de 95%, para quem conhece aí de mercado, é muito bom. Então, você vai ter com 50 mil reais de crédito a mesma rentabilidade que alguém que tem 10 milhões de reais. Então, muito acho bom. que é muito bom. Então, vale a pena. Então, na verdade, é várias formas, né? O consórcio ele tem o principal objetivo, que é a aquisição de algum bem, né? Ou um serviço. E aí tem a questão da aplicação agora, que a gente descobriu, viu? Vamos tentar colocar nossos milhões lá. A gente pode ser pequenininho e estar no bolo dos grandão. Com certeza. Eu vou contar faz parte das histórias que a gente vai trocar aqui. Me chamou muito a atenção na área da construção. Então, construção também é possível se fazer com consórcio. Então, adquirir um terreno, construir, tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas é construir. E certa vez eu fui procurado por um cliente e ali
foi quando me despertou, de poxa, isso aqui lá na frente, né, o dia que eu virar empresário, isso aqui é interessante. Esse cliente nos procurou, né, na época para aumentar o limite dele dentro da administradora. Então as administradoras têm um limite que você pode adquirir de carta de crédito. Perfeito. Né, 1,5 milhão, 2 milhões, 4 milhões, até tem algumas administradoras que chegam a 10 milhões. Que já é difícil você encontrar, inclusive, linhas de financiamento no mercado. Mas focando na PJ ou na pessoa física? Na PJ. Na PJ. Nesse caso da PJ, mas pode ser na pessoa física também. No caso dele era PJ. Ele nos procurou querendo aumentar o limite. Na época, o limite que a administradora tinha eram 2 milhões de concessão de crédito, podia chegar a 4 e tal. E ele queria 8. Então, era uma coisa muito maior do que a gente tinha. Mas fui lá escutar, né? O consultor me convidou na época, vou chamar aqui o Márcio para conversar com você. E eu fui lá e conheci. Ele mexia com construção, ele conhecia, pulamos todas as etapas de consórcio, porque ele quase me deu uma aula de consórcio, que ele já conhecia consórcio bastante. E ele já vinha há muito tempo, ele era construtor, e ele já vinha há muito tempo utilizando o consórcio para se autofinanciar. Então ele tinha lá um volume de cartas de crédito, que ele tinha sempre contempladas. Ele tinha, na época ele construía para um segmento, não vamos entrar aqui qual é a empresa, mas ele construía seguidamente alguns templos para uma igreja. E ele era contratado para isso, não tinha um padrão e tal. Então eles escolhiam lá a cidade, olha, eu vou construir um templo na cidade tal, e a gente precisa, enfim, um local legal lá para a gente construir. Ele ia lá, escolhia o terreno, pegava as cartas de crédito dele mesmo, montava o projeto, utilizava, aprontava o projeto, recebia o BITS, recebia da empresa lá que pagava, ele quitava as cartas de consórcio dele. Então ele nunca tirou um financiamento em banco. Ele sempre se autofinanciou para isso. E a partir dele e de outros, e eu fui conhecendo gente. Isso é bem comum. A gente até teve, agora contar um caos nosso aqui, da nossa família. A gente teve agora, tem uns 2 meses com meus pais, na divisa ali de Passo de Torres. E aí um condomínio fechado, meu pai quer olhar um terreno e tal. E aí o construtor nos ofereceu, olha, esses lotes aqui tal valor, mais perto da praia tal valor, e esses aqui a gente tem cartas de consórcio. Então vocês podem, já tá, pelo que ele falou, contemplada, né? Era contemplada, né? Então eu achei bem interessante. Nós já peguei o cartãozinho dele ali pra gente conversar e saber mais detalhes. Mas achei interessante porque a lógica dele, ele provavelmente é da empresa dele as cartas, e ele já oferece para o cliente o terreno e o financiamento, a possibilidade de financiar. Tem ao longo da minha caminhada aí, enfim, lidei com muita construtora, várias delas possuem cartas de crédito contempladas, onde elas justamente financiam o seu produto através do consórcio. Então, é mais uma possibilidade que a gente tem de aquisição. Isso facilita, aí a gente não fica só nas construtoras, aí tem as imobiliárias também, que também já estão começando a enxergar isso também para impulsionar o seu negócio. Então, de ter o seu próprio segmento dentro da imobiliária de consórcios. Então, ela tem lá a área de vendas, ela tem acesso financeiras aos bancos, enfim, e tem também o segmento de consórcios lá dentro, que é mais uma linha que pode impulsionar, enfim, vai agregar valor à empresa deles. Então, a gente tem aí diversas possibilidades que a gente pode estar utilizando o consórcio, seja na pessoa física ou na jurídica. E a gente não precisa ser necessariamente ser grandes empresas, grandes construtoras. É aquela pessoa que quer construir 2, 3 imóveis para comercializar, tem um terreno, ela consegue fazer isso hoje com produtos de consórcio. E falando do perfil do cliente de consórcio, tem alguma dica para nós? É o cliente que provavelmente não quer o imóvel com tanta pressa, ou o veículo, ou o serviço, né? No caso do financiamento, a gente tem algumas experiências lá onde a gente oferece o consórcio da Caixa para clientes que, claro, têm uma capacidade de financeira um pouco maior para quitar o financiamento. Então, queria que tu falasse um pouco dessas possibilidades também para a gente. Qual é o perfil do cliente de consórcio? Na questão financeira também, né? Exatamente. Porque consórcio para todos, né? Então, as cartas de consórcio, tratando do segmento imobiliário, ele serve como interveniente quitante. Então, ele pode ser utilizado para isso. Trocar um juro caro por algo que é muito mais
barato para o cliente, dependendo do caso. Acho que a gente, entrando nessa linha do financiamento, aí vou puxar um pouquinho, o que é melhor, financiamento ou consórcio? Né? Muitas vezes, se você jogar no Google aí, já tem inclusive a pergunta pronta no Google, financiamento é melhor que consórcio ou consórcio é melhor que financiamento? Depende. Financiamento, aluguel, financiamento? Aluguel, financiamento, tem várias perguntas no Google. Eu acho que a principal questão é, para quando? Para quando, né? A segunda pergunta, para quando? Então, e detalhe, todo mundo que procura, esses dias eu atendi um cliente no escritório e depois que a gente conversou, ele disse, mas por que a gente não conversou antes? Né? Por que eu cheguei só agora aqui? Então, normalmente, a questão do planejamento, as pessoas não têm isso, né? Elas sabem que elas querem, né? Eu quero trocar de imóvel, né? Quero comprar um imóvel na praia daqui a 5 anos, mas ele não para fazer a poupança dele daqui a 5 anos, preciso do crédito. Né? E agora, onde é que eu vou conseguir? Então, obviamente que quem quer rápido vai pagar mais caro. Né? Então, não adianta, essa é a regra de mercado. Se você quiser ter acesso rápido, você vai pagar mais caro. O consórcio tem ferramentas que te possibilitam chegar mais rápido num crédito, com certeza, através de lance, através de outras ferramentas. Mas, voltando à tua pergunta, Carol, para não fugir, ele pode sim ser utilizado para quitar financiamento, não só no segmento de imóveis, também outros segmentos também ele pode ser utilizado. Então, a administradora vai lá e liquida aquela dívida e você passa passa a pagar o produto de consórcio, paga a sua cota lá. E normalmente vale muito mais a pena. Então, quando a gente está falando de financiamento imobiliário, são lá 30, 35 anos. Sim. Enquanto um grupo de consórcio, o máximo que você vai chegar, a média do mercado é 200 meses, são 16 anos. Então, necessariamente você vai pagar, nem que você paga até o final, mas eu pretendo liquidar antes. Se você for pagar até o final, você vai pagar na metade do prazo. Assim, Márcio, eu acho que a gente tem que desmistificar aquela ideia da competição. Uhum. O que é melhor, o consórcio, que eles são inimigos, né? Consórcio e financiamento, que eles concorrem. Não, eles completam. Uhum. Ou eles são opções diferentes para um determinado perfil do cliente. Uhum. Então, pode ser que aquele cliente não tenha o perfil para o financiamento, mas ele tem para o consórcio, e vice-versa. Então, não vamos parar no mercado, porque é uma guerra colocar consórcio contra financiamento, financiamento contra aluguel contra... Cara, vai depender do momento do cliente. Exato, vai depender do perfil do cliente, o bolso do cliente, vai depender da expectativa dele a médio, longo prazo, ou a curto prazo também, a urgência que ele tem. Tem casos que são os dois, né? Que é o exemplo que eu dei lá, a gente fez um financiamento e aí oferecemos o consórcio para futuramente quitar e saiu os dois. Por quê? Porque o cliente tinha capacidade e também entendeu que financeiramente lá na frente seria legal quitar. Né? Então, às vezes dá os dois. Não, eles não só. A gente vai, né, por ter bastante tempo, a gente vai se lembrando das histórias. Já me lembro de um caso emblemático. Nós tivemos um cliente, né, que comprou um produto no banco, só que ele tirou um financiamento no banco, só que um financiamento alto, né, no banco. E aí eu conheci esse cliente depois, né? Ele foi fora do ambiente bancário, eu acabei conhecendo ele fora. E eu sabia que ele tinha tirado um financiamento alto no banco. Ele falou, beleza e tal, ele já está morando na casa. Não, já estou e tal. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele disse, pois é, acabei comprei 2 cartas de consórcio, ver se eu liquido essa dívida. Eu falei, comprou conosco? Não, comprei fora. Mas por que você comprou fora? Não, porque eu pensei, como já tinha tomado muito recurso lá no banco, eu acho que eles não vão querer me vender o consórcio. Tipo, não, tá brincando, cara. E aí, poxa, eu fui no gerente lá do banco, meu velho, por que você não vendeu o consórcio para ele? Não, eu pensei que já que ele já tinha tirado o financiamento, eu não ofereci. Então ele pensou pelo cliente, e o cliente estava com a mesma lógica. Ele comprou fora o consórcio para poder quitar, né, o financiamento que ele tinha. Esse pensar pelo cliente é que arrasa muito no ambiente comercial. Né? A gente parece que está uma coisa... já faz parte de nós, eu vou generalizar, sim. Tá? De todos nós que trabalhamos na área comercial, de pensar pelo cliente, ele não vai querer. Cara, ofereça. E eu acho que é nessa linha de não concorrer, acho que são produtos diferentes, né? São perfis diferentes. Você perguntou do perfil. Hoje a gente a gente trabalha com diversos parceiros, não só aqui no estado, como fora.
Então, a gente tem desde agricultores, né, que já estão acostumados com isso no segmento agrícola, a gente tem construtores, a gente tem aquelas pessoas físicas que querem adquirir, algumas mais esclarecidas ainda, que um filho entrou na faculdade, quer comprar um consultório para ele daqui a 4, 5 anos, já está pensando lá na frente. Tem, obviamente, aquele cliente que já viu, ele entra querendo uma carta contemplada e a gente explica para ele, você quer, a gente vai falar acho que um pouquinho adiante sobre isso também, ele quer uma carta já contemplada porque surgiu uma oportunidade, mas aí a gente explica para ele, meu amigo, você não precisa pagar esse ágio aqui de repente da contemplada, a gente consegue encaixar você no grupo, a gente utiliza um lance, de repente você vai ter acesso sem poder pagar esse ágio. Então, os perfis hoje são bastante variados. E o financeiro, Márcio, o perfil financeiro. Tem gente que fala assim, consórcio não é para mim porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recurso nem para pagar uma parcela e nem para, sei lá, dar lance. Tá? Esse é um perfil. Outro que é o que tem bastante dinheiro. Eu tenho o dinheiro, o recurso para dar 80% de lance. Então, eu não vou fazer o consórcio. Eu já vou pagar 80% do valor lá que eu preciso adquirir meu bem e o restante eu financio. Então, e esses perfis financeiros, né? O consórcio de fato, é verdade que é para todo mundo? Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acredito que sim. Então, hoje a gente tem... Claro, você não pode também iludir o cliente e a gente tem alguns produtos no mercado aí que possibilitam desde meia parcela, né? Enfim, você consegue vendem essa possibilidade para o cliente. Claro que você não vai querer com R$150, R$200 comprar um crédito, né, de 500, 600 mil. Dificilmente você vai conseguir ter acesso. Mas existe o produto para quem está começando. Você tem parcelas aí no consórcio que partem, sim, né, de R$100 e poucos até 5 mil de prestação. Então vai depender muito do perfil do cliente. Hoje a gente tem aquela pessoa que não tem nenhum bem. Então, clientes nas imobiliárias, vocês operam com isso. Muitos clientes, inclusive, com linhas de financiamento subsidiadas pelo governo, que melhoraram um pouquinho de vida, já tem condição de querem trocar o imóvel, tiraram uma linha com subsídio, hoje querem melhorar um pouquinho, querem comprar um carro. Então, por mais que ele tenha uma renda, né, justa, ele consegue encaixar uma prestação ali de consórcio, justamente para fugir de um financiamento, fugir dos juros bancários, que normalmente são altos, principalmente se você for comprar um carro usado, ou se você não tem tanto relacionamento no banco para um imobiliário. Então, consórcio é para todo mundo? Eu digo que sim. Agora, o que a gente vai ter que ver não adianta você querer dar um passo também maior do que você poderia dar, que aí, claro, aí você vai se frustrar. Então, você pretende comprar um bem de um valor X, mas tá guardando Y. Aí quando começa esse produto é uma merda. Exatamente. Que daí começam as culpas, né? Não me explicaram. Exato. Pode acontecer também. Mas também o entendimento do produto, né? Então, isso acho que é bom ter um consultor à altura para explicar exatamente como é que funciona, ter alguém do mercado que seja ético, porque acontece muito. Até para analisar. De prometer coisas. Eu acho que a frustração da expectativa, acho que é a pior coisa para o cliente, né? E para quem vendeu também. Se é um vendedor, um consultor, né, que é ético, uma pessoa séria, né, ele com certeza ele vai se frustrar também com a insatisfação do cliente. Então, eu até comentei aqui sobre produtos hoje no mercado que te possibilitam também a parcela, X% do valor do crédito, você vai ter acesso e tal. Produtos, né, do mercado, com empresas sérias. Mas, às vezes, o cliente ele não escuta, né? Por mais até que você tenha falado, mas ele talvez não tenha escutado. Então, não existe mágica. Se você está guardando dinheiro para meio, mas você quer um inteiro, você vai chegar lá na ponta, quando chegar na hora de... A conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Ou então como é que funciona? A gente não vai entrar aqui no detalhe, mas se você pagou meio até ser contemplado, para você ter acesso ao inteiro, você vai ter que aumentar a sua prestação. Ou pagar a diferença. Né? Então, mas eu estou acostumado a pagar R$500, agora eu vou ter que pagar, a minha parcela vai para 1.200, mas isso não foi falado. Né? Talvez até o vendedor tenha falado. Mas tem a lógica do negócio. Tem a lógica do negócio. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Você que está adquirindo, eu quero um crédito de X, poxa, mas essa parcela aqui é de tanto nessa administradora e nessa é de tanto. Eu vou nessa que é menor.
Consórcio é a mesma coisa. E aquelas garantias de contemplação, aquelas que são armadilhas, né? Com certeza. Não existe. Né? Existe sim um estudo que possa facilitar, né? A gente pode entender uma média de lance, está dentro de um percentual específico ali, e aí vai saber onde que pode melhorar o teu lance para aumentar as chances de ser contemplado. Porque tem muita gente vendendo aí no mercado, olha, vem comigo que vai contemplar na primeira assembleia. Não é? Tem muita propaganda enganosa. Eu acho que muito dessa imagem negativa do passado, do consórcio, acho que vem disso, né? Muitas promessas. Regra número 1, né? Para todos os vendedores que trabalham comigo, todas as pessoas que a gente faz capacitação, treinamento, acho que a primeira regra é nunca prometa contemplação. Você não pode garantir, nunca. Né? O consórcio você não pode garantir. O que você pode passar para o cliente, sim, olha, a contemplação dos últimos 3 meses, essa aqui é a média de lance, mas nada impede, né? Estamos nós aqui no mesmo grupo, eu estou olhando a média há vários meses. Eu vou lá e aumento mesmo. Olha aqui, 30% de lance eu vou levar, mas aí o Murilo naquele mês decidiu, não, 32. Acho que me sobrou, eu vou botar 32. Você já levou? Márcio, vou aproveitar para contar a história do meu carro, que a Carol até ela se arrepia de lembrar disso. Eu tinha 3 cotas de consórcio automóvel, né? E aí, numa determinada sexta-feira, eu resolvi assim, eu preciso trocar de carro, vou numa concessionária. Eu fui numa concessionária, olhei o carro, andei no carro, dirigi, gostei, apaixonei. Voltei para a concessionária e falei, eu quero as minhas 3 cotas, elas não estavam contempladas, tá? É só uma observação. Voltei para a concessionária, gostei do carro e tudo. O que aconteceu lá? Já fiquei sem cabeça. Eu assinei um termo de desistência, que se eu desistisse da compra do carro, eu tinha que pagar 10% do valor dele. Na verdade, ele comprou o carro e assinou o termo. Assinei o termo. Aí essa daqui queria me matar, né? Chutando por baixo da mesa e beliscão e tudo. Calma, eu vou contemplar. Segunda-feira é a assembleia. Isso era numa sexta, né? Segunda-feira... Eu já estava calculando os 10%, já de onde é que ia tirar os 10%. Fomos embora para casa, xingando e fazendo todo aquele barulho. Calma, deixa com o papai. Chegou no sábado, abri uma cerveja, liguei o notebook bem tranquilo, fui estudar o que eram minhas cotas, meus grupos, porque eu tinha um recurso para dar lance, só não sabia qual percentual que eu poderia chegar. Né? Fiz meus estudos lá na segunda-feira, contemplei as 3 assembleias. Na assembleia contemplei as 3 cotas e pude comprar o carro. Mas foi assim uma aventura. Foi emocionante. Aqui do lado. Mas assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Claro. Eu tinha convicção do que eu estava fazendo, porque a gente é do meio, a gente tem essa segurança. Não foi uma garantia de que eu seria contemplado. Eu fui estudar para aumentar as chances da minha contemplação. O erro meu foi ter assinado uma desistência. Claro. Mas o erro não é dar os lances ali. Porque se você estuda, aumenta muito a chance daquela contemplação. Foi o que eu fiz. Com certeza. Aumentou muito a chance porque eu estudei os meus grupos. Muita gente não sabe o que está acontecendo dentro do seu grupo, qual a média de contemplação, qual a média de lance. Quantidade de sorteados também, acho que faz diferença. Acho que tem duas coisas que é legal, Márcio, explicar pra gente, que daqui a pouco o ouvinte não vai entender o que aconteceu no caso do Murilo. Né? Além de pagar um percentual em dinheiro, também teve o lance embutido. Acho que é legal explicar como que funciona, qual é o teto máximo, o que isso favorece para as pessoas entenderem que as oportunidades que a gente tem dentro do consórcio, quais os tipos de lance. Né? Tem o sorteio, aquele que a gente, né, tem que fazer a oração todo dia de noite, e tem aquelas possibilidades de... O sorteio, inclusive, já é regido por lei, né? Tem que ter o sorteio. Tem que ter o sorteio, tem que ter. Agora, os outros tipos de lances varia de cada dia. Varia de administrador para administrador. É assim, tem algumas pessoas aí que fazem analogia, né, que o consórcio é uma fila, né? Então todo mundo entra na fila ali para ser contemplado. Então tem condição de você furar essa fila, né, de uma forma legal? Claro que tem como você adiantar. Né? Então você tem como você adiantar nessa fila aí para poder ser contemplado. São as ferramentas de lance. Então, e aí também voltando um pouquinho, né, no que a gente falou lá atrás, onde eu estou colocando meu recurso? Como que essa administradora está administrando esses grupos? Isso é o que vai fazer toda a diferença em você ter acesso mais rápido ou não ao teu crédito.
Então, como esse grupo está sendo administrado? Não é todo mundo que conhece, né, que consegue ler um extrato de consórcio para ver o que foi arrecadado naquele mês, quantas desistências tiveram, qual a inadimplência daquele grupo, se realmente está todo mundo pagando, quais são as ferramentas, né, que a administradora tem para evitar essa inadimplência. Isso tudo é extremamente importante. Isso tem a ver com fundo reserva, isso tem a ver com outras coisas que orbitam ali uma carta de consórcio que são extremamente importantes, né, de você frisar lá quando está vendendo a cota. Eu vou chegar nos lances, tá, Carol? Mas eu estou fazendo essa introdução porque isso tem a ver, porque não adianta nada você ter o recurso do lance, né, e isso não é nada incomum. Eu tenho recurso para o lance, eu oferto o lance, mas o grupo não tem saldo, ele só consegue entregar a cota do sorteio. A legislação o que diz? Que a administradora ela tem obrigação de entregar uma cota pelo menos uma cota por sorteio, ela tendo saldo no grupo. Isso é o que diz a legislação. Então, ela tem essa obrigação. As cotas de lance, ela não tem obrigação de dar. Ela pode dar uma, duas, três, ou quantas ela quiser dar. Então, o que é importante? Você saber onde você está colocando. Quem está fazendo a administração desse recurso? Se eu parar de pagar, então nós três aqui estamos, né, dentro do grupo de consórcio. O Márcio teve um problema lá, não pagou. O meu dinheirinho lá não foi para aquela assembleia. O que a administradora vai fazer com isso? O que ela faz? Ela tem duas opções. Ela vai botar dinheiro, né, do bolso para fazer aquela compensação, vai tirar do fundo de reserva, ela tem que fazer alguma coisa ou não. E aí não vai ter aquele recurso. É importante falar também a questão, qual é a importância do fundo reserva nesse processo. O fundo é uma das taxas que são extremamente importantes e tem a ver com o lance, é justamente o fundo reserva. Você vai encontrar no mercado, aí vocês estão no segmento imobiliário, estão com mais força ali, fundo reserva no mercado imobiliário ele vai de 1% a 5% de fundo reserva. O fundo reserva é bom que se fale. A única receita que a administradora tem é a taxa de administração. As outras taxas as taxas de seguro, prestamista e taxa de fundo reserva, ele paga, né? O prestamista ele paga para ele ter uma garantia, que a gente vai falar mais adiante, e o fundo reserva também, um dinheiro que volta para ele lá no final. Para garantir a saúde financeira, serve, garantir, né? contemplação. Eventuais inadimplências, retomada de bem, se a empresa, caso algum consorciado tenha algum problema, tem que contratar uma empresa para ela retomar aquele bem, enfim. É para isso que serve o fundo reserva. É ruim, então, ter fundo reserva? Não. Às vezes uma segurança. É muito comum eu enxergar no cliente chegar, mas Márcio, essa aqui é 4% de fundo reserva, essa aqui é 1%. Eu vou na de 1%. Tá, você sabe para que serve o fundo reserva? Explica para o cliente. Todos os clientes que a gente explica para que serve, então para aí, é vantagem então eu ter. E sendo que algumas administradoras ainda têm outras ferramentas que permitem, por exemplo, dentro do próprio fundo reserva, ou seja, não é um recurso que você vai pagar mais dentro da taxa, que são seguros de quebra de garantia, que garantem justamente a adimplência daquele grupo. Ou seja, o Márcio parou de pagar, seja independente por que motivo for, a administradora vai lá, aciona a seguradora vai lá e põe aquele. E tem algumas que devolvem o fundo reserva, né? No final. Com certeza. Algumas, não, acho que todas, obviamente todas que fizeram uma boa administração. Né? Uhum. Então, se você fez uma boa administração dos grupos, com certeza esse dinheiro vai retornar para o cliente no final. Adimplente, né? Adimplente. Então, acho que a principal o fator de decisão quando você vai contratar um grupo de consórcio, porque o consórcio, como a gente já falou, ele é a mesma coisa para todo mundo. O que vai fazer a diferença é a roupa que cada um dá e como você administra. Então, não adianta nada. Eu tive um exemplo de vizinhos, inclusive, de escritório, que tinham cotas contratadas uma determinada administradora. Eles vinham há meses ofertando lance justamente para ter acesso à cota. E não conseguiam. Por quê? Porque justamente os grupos não tinham saldo para isso. Então, antes de falar do lance, eu acho que era importante falar um pouquinho de fundo reserva, né, para o ouvinte lá entender o que é isso, por que eu pago isso. Será que é bom ou é ruim? É bom. Né? Quando você tem fundo reserva, escolha aquela administradora que cuida bem do fundo reserva, o que ela faz com aquele fundo reserva. Isso vai fazer toda a diferença para o grupo como um todo. Isso vai fazer diferença na inadimplência, vai fazer diferença na quantidade de bens que ela vai entregar. Porque se ela não tiver uma boa administração, obviamente que não vai ter recurso nas assembleias para você ofertar um lance. Até mesmo a segurança de contemplar uma quantidade maior de consorciados por assembleia. Nós temos administradoras aí, uma das coisas que a gente escuta bastante para quem compra consórcio é: eu sou muito azarado, eu vou ser o último.
Você não adianta. Eu tenho um amigo que é sócio também. Eu sou muito azarado, eu vou ser sempre o último nesses consórcios. Então, meu amigo, dependendo de onde você comprar, você pode até ser o último, mas você não vai esperar até o final, né? Você não vai esperar 200 meses. Porque se você entra numa administradora que contempla um número maior de participantes por assembleia, obviamente que mesmo que você seja o último, você vai ser contemplado muito antes do final do prazo. Seja num grupo de veículos, é um grupo de 70 meses, 80 meses. Se você tem uma administradora que contempla um número grande de cotas por assembleia, significa que ela está fazendo uma boa gestão, que você tem bastante recurso naquele grupo. Com certeza, você pode até ficar por último, mas antes dos 70 meses, lá pela parcela 38, 40, todo mundo já vai estar contemplado. Porque tem um limite de participante. Então, exato, ele pode ser o último, mas pode não ser o último mês do último mês do consórcio. Então, mais uma vez, quem está nos escutando, olhe bem a administradora onde você vai fazer a cota. É a primeira decisão, a primeira grande decisão que você tem que tomar em relação a isso. Não existe... Teve uma consultora nossa que uma vez um superintendente perguntou, mas qual é o pulo do gato? Entendeu? Não existe pulo do gato, né? Existe boa administração, existe... Essa marcou, né? Essa marcou, né? Então não existe o pulo do gato em nada. Existe sim você fazer uma análise de grupos onde você vai querer entrar. Se você entrar num grupo novo, né, que está inaugurando agora, obviamente você vai demorar, porque tem as pessoas que vão entrar no grupo, vão ofertar lance, vão querer ter mais acesso mais rápido à cota. Obviamente os lances nesse momento vão estar mais altos. Agora, se você entrar no grupo em andamento, onde já boa parte do grupo já foi contemplado, facilita bastante. Qual é o tempo, assim, logo que entra no grupo? É um grupo novo, entrei agora. Qual é o tempo de lances altos? Fica aí 2, 3 anos com altos e depois vai diminuindo? É mais ou menos isso. Depende bastante. Depende do produto, né? Depende do segmento. Então, você vai no segmento de pesado, você vai no segmento de agrícola, você vai no segmento de imobiliário, isso tudo vai mudando os percentuais dos lances. Então, obviamente que no começo dos grupos, os lances tendem a ser mais altos. São aquelas pessoas que já conheceram, já foram apresentadas ao produto, sabem que o que ele daria de entrada para um financiamento, ele pode ofertar isso como lance, ter acesso mais rápido e pagar menos tempo, então ele já conhece bastante. E tem aquele cliente que ele sabe que ele quer trocar de carro. Tem vários clientes dentro da empresa e dos parceiros, que é aquele cara que está, inclusive, com um carro, ele tem um carro, ele sabe que ele gosta de trocar de carro de 2 em 3 anos, ele já compra uma carta de consórcio, porque sabe que lá na frente, com 2, 3 anos, 2, 3 anos o lance vai estar baixo e aí ele vai conseguir contemplar. Eu, particularmente, já contemplei cota com 4% de lance, 4,97% de lance. Isso. Então, é possível? mas você tem que estar olhando isso. E não porque eu tenho informação privilegiada, basta entrar no extrato da estudar cota. Claro, e ter alguém que faça isso por ti. Ter alguém que vai fazer a planilha todo mês, eu estou vendo que a média está aqui, eu vou chutar. Eu fiz esse estudo para contemplar a minha, mas não foi 4%. Foi mais, né? Mas eu fiz. Eu já estava um bom tempo também ali. Já estava namorando, já fazia tempo. Mas por quê? O meu grupo não era esse infelizmente. Esse exemplo eu dou pelo seguinte, óbvio que... por que eu consegui isso? Porque o grupo que eu estava contemplava sempre um grande número de cotas. Então, como ele contemplava bastante, eu chutei 2, 3 meses um valor pequenininho. Essa ideia deu. E deu. Então, claro, na mesma assembleia que eu contemplei com 4,97%, tinha clientes que contemplavam com 28%, com 30%. Então, claro, foi... mas por que eu consegui isso? Porque a administradora fez um bom trabalho, administrou bem, tinha dinheiro em caixa e eu consegui ter acesso. Sim. Então, acho que é por isso que é importante. Márcio. E ainda na legislação ainda e de lances, com relação ao lance fixo, é uma modalidade aberta para todas as administradoras, como que as administradoras lidam com o lance fixo e também a média de prazo ali para ser contemplado. Bom, gente, então falando um pouquinho mais sobre as ferramentas de lance que a gente tem. A gente falou lá que tem uma fila, né, quando a gente entra num grupo, algumas pessoas costumam fazer essa analogia, né? Então eu estou numa fila, então você pode eventualmente furar essa fila de uma forma legal, que são as ferramentas de lance. Quais são elas? Então a gente tem aí o lance livre, que o próprio nome diz, né? O lance livre, o céu é o limite, você pode, né, ofertar quanto você quiser. Isso não te dá a garantia de ser contemplado, até porque pode haver naquele mês, naquele momento de assembleia lá,
duas ou três ou quatro pessoas que vão ofertar o mesmo lance que você ou até mais, né? O teto que a administradora permita. Conforme o grupo vai andando, você tem um teto de lance. Então, o lance livre é livre, qual você pode ofertar quando você quiser, mas não te dá a garantia de contemplação. E dentro do lance livre tem uma ferramenta também muito legal, que muitas pessoas utilizam, que é utilizar o próprio recurso da carta para pagar esse lance. O embutido. Aí. Que é o famoso lance embutido. E todo mundo confunde lance livre e mais o lance embutido. Não. É a mesma coisa. É a mesma tá coisa. Dentro. Está dentro. Então, o lance embutido nada mais é do que uma ferramenta dentro do próprio lance livre. Ele não é um outro tipo de lance. Então, nós temos aí o lance livre e o lance fixo. Dentro do lance livre, nós temos o lance embutido, que é bastante conhecido aí no mercado. O que é isso? Pegando um exemplo aqui para vocês, para ficar de fácil entendimento para quem está nos ouvindo. Se eu pego uma carta lá de R$100 mil de crédito e oferto lá numa assembleia 60% de lance, a conta é fácil, né? 60%, 60 mil reais. Aí o Murilo lá contemplou, beleza. Aí vai ligar lá a administradora para o Murilo. Seu Murilo, eu vou lhe mandar então um boleto de 60 mil reais para você pagar esse lance. Aí o Murilo vai dizer o seguinte, não, faz o seguinte, administradora, você pega aí 50%, que é o limite que a administradora X lá permite que você oferte de lance embutido, você pega 50 mil e desconta do meu crédito de 100. Então eu só vou utilizar 50. Ou seja, você vai pagar somente a diferença dos 50 por 60, que seria os 10%. Então você paga 10 mil reais de lance e leva 50 mil de crédito. E obviamente a sua parcela vai ser recalculada a partir dali e aí você vai ter uma diminuição em torno, aí, né, não de 50%, essa conta não é exata, mas a sua parcela também vai cair. Então essa é a ferramenta de lance livre, né, com a possibilidade de embutido também. Então, pode ser que você não queira embutir nada. Você pode embutir até 50%, até 20%, 30%, depende da administradora. Mas o lance livre, ele é feito para você pagar ele integralmente ou utilizar o próprio recurso da carta para pagar. Esse é o lance livre. E aí nós temos também o lance fixo, que é bastante também conhecido no mercado. Que para mim, particularmente, é a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar e que eu ofereço também para os meus clientes. Como é que ela funciona? Normalmente, as administradoras que operam com o lance fixo, elas costumam apurar essa cota que vai ser contemplada pelo lance fixo por proximidade da cota que foi contemplada. Então, esse lance fixo ele varia de administradora para administradora. Tem umas que permitem 15%, outras permitem 20%, vai depender muito da administradora. 20% do que, Márcio? 20% do teu saldo devedor, que é diferente do lance livre, lá onde você está utilizando o valor da carta de crédito, né, como referência. Quando a gente fala de lance fixo, é importante. A gente está falando de saldo devedor. O que é o saldo devedor, Márcio? É o valor da tua carta de crédito mais as taxas. Então, você tem lá o X de saldo devedor. Então, você comprou 100 mil de crédito e você tem lá 15% de taxa de administração, 5% de fundo de reserva, você tem 20% de taxa. Então, qual é a tua dívida quando você entrou no grupo? 120 mil. Esse é o teu saldo devedor. E no caso do lance fixo, pode ser embutido também? Exato. Então, aí o que você pode fazer com esse lance fixo? Por isso que eu falei que é a ferramenta é uma ferramenta que eu gosto de trabalhar. Como esse lance fixo, ele na ordem dos sorteios, na maioria das administradoras, ele é apurado, ele é o lance seguinte a ser apurado após o sorteio. Então, sorteou lá a cota, às vezes pela loteria federal, às vezes por outra forma que a administradora faça, ele é apurado a cota do sorteio e normalmente essa cota de lance fixo ela é apurada por proximidade da cota que foi contemplada. Então, se você entra num grupo onde você já teve vários clientes contemplados, você entrou num grupo lá com 25, 30 assembleias que já correram e essa administradora faz uma boa gestão desse grupo, ela tem um número de contemplados grande, você tem uma grande chance de cair, que a tua cota fique próxima de uma dessas cotas que já foram contempladas. Então, você vai ter acesso muito mais rápido também, a tua chance aumenta. E ainda, levando em consideração que esse lance fixo, como ele não é uma ferramenta ela não faz parte do dia a dia do cliente, e sim do dia a dia dos vendedores, o vendedor vai falar isso para o cliente quando ele vender. Mas o cliente às vezes esquece, né? Esquece de acaba não colocando lá na rotina. Então, de 25% a 30% de todo o grupo de consórcio, lá, 1.000 pessoas,
esse 25%, 30% que oferta esse lance. Então você concorre com menos pessoas Lembrando também. que tem que ofertar o fixo lá todo mês. Todo mês. Assim como é exemplo do lance livre, né? Exato. Que, você não pode deixar programado. E ele pode ofertar o lance fixo e o livre? Ele pode fazer as duas coisas na mesma assembleia. Okay. Então ele concorre até com 3 chances. Ele concorre pelo sorteio, que seria o mundo ideal, né? Que foi sorteado. Ele tem ainda a ferramenta de lance fixo e ainda tem o lance livre, caso ele não seja contemplado nessas duas. E o que é legal também no lance fixo? Quando você compra lá uma carta, quando você toma a decisão de comprar uma carta de consórcio, você tem normalmente capacidade financeira para isso naquele momento. Então você tem condição de pagar. Então, o que eu sugiro lá para o meu cliente? Você quer trabalhar o lance fixo? Eu explico para ele como funciona. Obviamente, a partir do momento que o cliente entende que aquilo é uma boa ferramenta, ele normalmente compra 20% a mais do que ele precisa de crédito, ou seja, ele precisa de 100 mil, então ele compra lá uma carta de 120 mil, que a diferença na parcela vai ficar muito pouco. Se a gente dividir isso por um prazo longo aí de 150 a 180 meses, não vai fazer muita diferença. Mas isso vai abater do crédito? Vai abater do crédito, porque ele não precisa pagar esse lance. Perfeito. Aí eu vou responder a Carol. Esse lance fixo, ele também pode funcionar como embutido. Porque quando a administradora ligar lá para o cliente, vai perguntar para ele, como é que você quer pagar isso? Posso descontar do valor da sua carta de crédito e abater no seu saldo devedor? Pode. Então você também vai ter uma redução na parcela, você vai ter acesso mais rápido a esse crédito e não vai precisar desembolsar nada. Maravilha. Perfeito. Então, para aquele cliente que é investidor, né, e não tem pressa e não quer desembolsar um recurso para ter acesso rápido a essa carta, a ferramenta de lance fixo é excelente. Voltando para o imobiliário, muitas pessoas questionam e até dúvidas mesmo em relação ao fundo de garantia, né, focando no consórcio para imóveis. O fundo de garantia ele tem a possibilidade, sim, né, de ser utilizado tanto para lance quanto para amortização, todas, claro, dentro das regras do fundo curador, né? Não ter o imóvel no seu nome, ter 3 anos de carteira assinada, de contribuição, na verdade. Conta um pouco para nós como que o FGTS se enquadra dentro desses lances. É bom que se diga que o fundo de garantia ele tem uma legislação própria. Sim, né? Então, do fundo curador. E não é a administradora que vai dizer o que ele pode ou não fazer. Né? Muitas vezes os clientes confundem isso. Né? Então, ele entra, né, no grupo de consórcio, com a expectativa de utilizar, ele pode utilizar sim para o financiamento imobiliário, tanto como ferramenta de lance, né, utilizar ele como parte do lance, pode entrar para quitar também, pode ser utilizado para quitar, para amortizar, e ele funciona, para não dizer que ele é 100% igual ao financiamento, vamos botar 99% do que você pode fazer com fundo de garantia no financiamento, você pode fazer com consórcio. Então, você consegue fazer exatamente a mesma coisa. Agora, o que vai permitir é a própria legislação, né, do FGTS. Mas ele pode ser utilizado em todos esses momentos, tanto na aquisição, tanto para a oferta de lance, para esse cliente contemplar, quanto depois para amortizar ou para quitar. E é importante a gente esclarecer isso, porque eu já recebi questionamentos de clientes, corretores, perguntando, Carol, mas eu já tenho um imóvel, se eu fizer um consórcio, eu posso utilizar o meu FGTS? Não, a regra é do fundo curador. Ou seja, tanto no financiamento quanto no consórcio, a regra é a mesma. Exato, então, e tem o tempo também de utilizar, né? Você não pode fazer um mês e no mês seguinte você ir lá e utilizar de novo o teu fundo de garantia. Então, entra dentro as mesmas regras. As mesmas regras. É importante que se fale isso. É exatamente a mesma coisa. E uma coisa que, por incrível que pareça, apesar de não... pode parecer estranho, mas a gente recebe muito questionamento, mas eu posso usar meu fundo de garantia para comprar carro, para comprar máquina ou para serviços? Não pode. É só exclusivo para o financiamento imobiliário e residencial. Exatamente. Não dá para comercial também. Exatamente. Ô, Márcio, a gente falou então, taxa de administração, fundo reserva. Eu quero puxar agora o terceiro componente ali, que muita gente desconhece, só vai saber quando precisa, que é o seguro para extremista. E tá ali, faz parte também da contratação, é opcional, né? Mas da importância de ter o seguro. Né? A gente já viu muita gente aí, desgraçado morreu e deixou a dívida para... eu quero saber se o consórcio tem dele seguro. Tem seguro. Fazer essa consulta porque lá. Porque eu até esqueci de consultar, porque daí, né... Não consulta, não...
Vai que me deixa dívida aí. Eu tô faceira aqui. Eu vou matar o desgraçado, mas já morreu. Já morreu, então, não assim, o seguro prestamista, que é o seguro da dívida, né? Exato. Que ele tem várias linhas a gente fala em empréstimos e o seguro também está lá no consórcio. Então, a importância de ter esse seguro. O que é o seguro? Vamos começar por isso, né? O que é o seguro prestamista, né? Eu acho que eu até dei uma... Lá atrás eu falei um pouquinho, né? Que a gente, inclusive, já vendeu o consórcio, né, com o argumento de seguro de vida. Isso. Isso existe, né? E é uma verdade. Hoje a gente está falando... Então, por exemplo, você vai contratar um seguro de vida, digamos, fugindo aqui um pouquinho do consórcio, você vai chegar numa corretora de seguros, numa instituição financeira, num banco, você vai contratar um capital lá de... no meu caso, estou chegando aí a 50 anos, vou chegar lá e vou contratar um capital de 400, 600, 700 mil reais, caso eu venha a faltar para minha família. Quanto que vai me custar esse seguro de vida? Você já está carinho já, hein? Já estou caro, né? Eu já tô, como dizem aí, eu já tenho mais passado do que futuro, né? Então a coisa já começa a complicar. Então, obviamente, com o seguro de vida, conforme a pessoa vai ficando mais velha, ele vai ficando mais caro. E o consórcio tem uma ferramenta muito interessante que é o prestamista, que ele é opcional, né? Justamente, ele não é obrigatório. O que ele vai garantir? São duas situações que ele pode ser utilizado. Enquanto você está pagando a tua carta de crédito lá, a gente vai tentar falar ele da forma mais simples para que o público possa entender. Você está pagando lá a tua carta de crédito, numa carta de crédito imobiliário. Você está pagando na tua carta e você veio a faltar. Opa, o que vai acontecer com aquilo? Faltar é morrer, viu, gente? Morrer, exatamente. Subiu. Acontece, subiu, né? Então não vai estar mais aqui, né? Então você parou de pagar. A sua família, o que vai poder fazer? Ou ela vai seguir pagando, ela pode seguir pagando, ela pode deixar essa cota cancelar e ela resgatar isso lá no final, depois que fizer todos os processos aí de espólio e tudo mais. Mas tem uma ferramenta que as administradoras disponibilizaram para o mercado e utilizam, que é o justamente o seguro prestamista. O que ele vai fazer? A partir do momento que a pessoa vier a faltar e você está pagando, o cliente está pagando a cota, ou seja, ele não foi contemplado ainda, ele está pagando, a administradora entra, ela assume essa dívida pela família e segue pagando. Algumas pessoas também confundem o prestamista quando compram. Eu comprei, ele estava pagando, e aí quando ele, né, a pessoa veio a falecer, ele pensa que vai quitar toda a dívida e que vai ser contemplado na hora. Não. Né, você não pode furar a fila, o prestamista não te permite isso aí furar é bom a fila. Esclarecer, porque então porque o financiamento ele quita, então o pessoal confunde. Exatamente. Mesmo. Então o prestamista, no caso do financiamento, a dívida já existe, ele já concedeu, ele já está com crédito, a família já está com crédito. Então ele tem que, o seguro prestamista no financiamento imobiliário vai lá e quita. Pronto, ficou o imóvel quitado para a família. No consórcio, se ele está no período ainda de acumulação, ele está pagando ainda, não foi sorteado, não foi contemplado. Ele é investidor. O seguro prestamista assume aquela dívida e vai pagar aquelas prestações para a administradora até que ela seja contemplada. Se ela foi sorteada no mês seguinte, ela vai quitar, vai pagar aquela parcela até ser sorteada e vai quitar o saldo devedor e vai entregar esse recurso para a família. Então, ela não te permite ser contemplado antes. Isso é bom que se diga. Importante. Mas ela vai, a seguradora assume essa prestação junto à administradora e vai quitar e vai seguir pagando essa cota até que ela seja contemplada. Obviamente que a seguradora não vai ficar ofertando o lance. Sim. Vai depender do sorteio, vai depender de quando essa carta for contemplada através do sorteio. Então é isso, né? Durante o período de pagamento, o seguro prestamista vai quitar essa dívida. E tem um outro caso, que aí sim muito semelhante ao financiamento, depois que, digamos que essa pessoa venha a faltar e ele já está com bem, já adquiriu, tem sua casa, seu apartamento, e veio a faltar e esse imóvel foi adquirido com consórcio. O seguro prestamista vai lá e vai quitar a dívida para o administrador e vai entregar esse imóvel quitado para a família. Então, acho que é uma ferramenta, ela é opcional, mas eu acho que não teve nenhuma cota que eu tenha vendido sem o prestamista, porque eu faço questão de frisar isso para quem está comprando, independente da idade, seja de uma pessoa de 20, de 30, de 50 anos, eu acho que é importante, é um produto extremamente... ele é um ótimo produto para a família e para quem está comprando, né? É uma garantia. É uma garantia. E quando eu fiquei preocupada com isso, Márcio. E quando eu falei para dar uma olhada lá em casa, dar uma checada nisso, porque... E quando eu falei que a gente utiliza como um dos argumentos também, já vendi consórcio com o argumento de seguro de vida, justamente nisso, né? Você pega uma pessoa, normalmente o seguro prestamista ele tem um limite.
Você não, quando você adquire uma cota de consórcio, você não vai fazer uma DPS, uma declaração de saúde para a seguradora, enfim, não tem uma análise para esse seguro de vida, até porque ele é um seguro da dívida somente. Então não é levado em consideração a tua saúde, né? Então você não faz nenhum tipo de declaração quando entra. Então, o mesmo seguro, o prestamista da pessoa de 30 anos que entra e uma de 60 é a mesma. Não vai pagar nada a mais por ser mais velho ou não. O que vai ter um limite de idade. Na verdade, tem um percentual ali o custo é um percentual. O custo é um percentual sobre o crédito. Exatamente. Então, isso é legal. Então não, independente da idade da pessoa, é o mesmo valor. É o mesmo valor. Então, aquela dívida vai ficar quitada. Então, se a pessoa tem 20, 30 ou 50 anos, é exatamente a mesma idade. Por isso que o Márcio citou a questão do seguro de vida. A gente não está falando para não fazer o seguro de vida. Isso, a gente está falando que é uma estratégia. É uma estratégia. É uma opção a mais. Vamos supor, a pessoa tem lá 60 anos. Sim. Né? O consórcio ele vai até o quê? 80? Exato, isso que eu ia falar agora. O prestamista ele tem um limite, o único limitador que tem é 80 anos. 80 ou seja, o prazo do grupo mais a idade da pessoa não pode exceder 80 anos. Isso é a regra para todos, praticamente. Para o financiamento também. Mesma coisa. Então, uma pessoa que está entrando num grupo de consórcio, digamos que ele está entrando num grupo em andamento e ele tem lá 60 anos. Ele entrou no grupo. Ele pode, se ele escolher um grupo em que a idade dele, mais o prazo do grupo, ou seja, mais 20 anos, ultrapasse 20 anos. Não ultrapasse os 20 anos, ou seja, 60, mais 80, ele vai encontrar vários grupos de consórcio ali dentro. Ele pode comprar 2, 3 cartas de consórcio, que ele pode ser contemplado, que ele pode utilizar. E caso ele venha a faltar, a família vai ter o recurso. Um bem lá, vai ter um recurso. Sim. Ou ele pode estar com esse imóvel já adquirido e quitado, ou então ele contempla essas cartas, esse dinheiro fica aplicado naquele fundo de investimento lá atrás. Exato, era isso que eu ia falar. Ele vai lá e compra a carta, sem querer utilizar o bem. Mas é contemplado, vai para aquele fundo grandão. Exato. Né? Fica rendendo e nessa eventualidade aí da falta, ele faleceu, vai todo o recurso. Hoje em dia nós temos produtos de seguro de vida que são resgatáveis, né? Porque uma das grandes questões que surgem no seguro de vida mas eu vou pagar para não utilizar. Né? Então, hoje em dia a gente já tem outros produtos. Já mudou bastante. Já mudou bastante. Mas o consórcio possibilita isso. Então, também não é que ele seja o principal argumento, o principal motivo para que você vai adquirir uma casa de consórcio, mas muita gente já tem essa visão, já é esclarecido o suficiente para entender, isso aqui também pode ser bom para mim e para minha família. Então é legal como investimento. Então são várias formas aí que você consegue utilizar o consórcio aí com os argumentos de venda hoje são vários, né? Então seja como investidor, seja como alguém que quer se planejar, enfim, tem várias formas de você utilizar. Outra questão também, Márcio, é adquirir o consórcio 1 ano depois. Eu não quero mais. Tem regras para desistência também. Exato. Então, esse é um ponto assim, chave para mim. Porque a gente nunca fez ali uma abordagem para venda, fosse na época ali que a gente atuava nas agências ou diretamente com o cliente, os feirões, enfim, que não abordasse a questão da desistência. Porque simplesmente é comum o cliente entender assim, adquiri, paguei. Se eu desistir, já pego ali o que eu paguei no ato. E não é bem assim. Existe o quê? Uma legislação. E muitos acham que perde esse valor. Não vai pegar aquele valor, não vai ter aquele valor disponível na hora, mas também não vai se perder. Existem as regras que gostaria de explorar contigo, essas questões relacionadas à desistência do cliente. Eu acho que é uma das... Por isso que quando você está entrando no grupo, você tem que saber muito bem o que você está comprando. É um produto financeiro? É um produto financeiro. E um produto financeiro que não estão envolvidos nessa operação simplesmente a entidade, no caso do financiamento, é o financiamento da empresa, do banco, e você não tem outras pessoas envolvidas ali que são o grupo. Então você está entrando no grupo. Que serão prejudicadas caso você venha a desistir. Então por isso que existem regras para você de desistência. Então, decidir parar de pagar, você pode, claro, o dinheiro é seu, você pode parar e você teve um problema também. Muitas vezes não é intencionalmente, na grande maioria das vezes, inclusive, não é. A pessoa parou de pagar porque teve alguma dificuldade.
Então, existem regras para você desistir, seja, né, porque você teve a intenção de desistir, ou seja, porque você precisou desistir do consórcio. Aí vai depender muito o que hoje diz a legislação. A partir do momento que você para de pagar, parte daquela prestação que você paga, né, lembrando lá do começo que a gente conversou, parte que você paga é o que está embutido na tua prestação? O valor do crédito, que está diluído nas parcelas, e a taxa de administração. Então, uma parte vai para o teu fundo, que vai para o fundo comum, que é o fundo que todo mundo constitui, e parte dessa receita da parcela é a taxa de administração. Então, o que você vai ter direito mesmo é o que vai para o fundo comum. A taxa de administração da administradora, ela vai cobrar. Né? Então, isso vai ficar para ela, até porque ela administrou a tua cota até você cancelar, seja por desistência, ou seja porque você quis ou precisou fazer isso. Então, você vai ter acesso àquele recurso? Sim. Primeira regra, você vai ter acesso a esse recurso quando acabar o grupo. Quando acabar o grupo, caso você não tenha sido sorteado, a gente vai falar isso também, lá no final do grupo, quando acabar o grupo, vai se apurar o que restou lá no fundo reserva, vai se apurar o que restou no fundo comum, e isso vai ser devolvido para cada um dos participantes. Primeira regra. O que existe hoje também na legislação o Banco Central já permite que se faça o seguinte: essas cotas que estão canceladas, elas entram num outro sorteio paralelo ao sorteio da contemplação. Isso é novo, né? Então, todos os meses, algumas cotas que estão canceladas são disponibilizadas para aqueles clientes que desistiram. Porém, então, vai o recurso do fundo comum, volta para a pessoa, mas todas as administradoras, vai depender de cada administradora, você paga uma penalidade para sair do grupo. Você vai pagar 10%, 15%, 5%, enfim, vai depender da administradora. Então, é importante que se entenda, a decisão de entrar num grupo de consórcio, ela é importante porque você não está entrando sozinho nisso. Você está entrando junto com mais... Né, se é um grupo de 1.000 pessoas, com mais 999 pessoas lá dentro. Então, você está assumindo essa responsabilidade. Todo mundo vai ter os seus direitos e os seus deveres. Um dos deveres é pagar até o final para que todo mundo se autofinancie. Se você decidir sair antes, você não tem. Você pode até vender a tua cota. Isso é uma outra possibilidade. Era bom até falar. A gente vai falar sobre ia falar também de cota, né? Seja contemplado ou não. Tive que parar de pagar e desistir do consórcio. Eu posso necessariamente só simplesmente parar de pagar e eu vou ter que entrar nessa regra de sorteio de cota cancelada ou pegar lá no final? Não. Você pode também encontrar alguém que queira entrar no seu lugar dentro do grupo. Sim. Pode entrar também. O que vai acontecer? A administradora, todas, né, pelo menos as que eu conheço, todas obviamente vão fazer uma análise desse cliente que está entrando. Então, eu entrei lá na administradora, entrei naquele grupo, eu recebi uma análise do meu perfil, a administradora disse: o Márcio é bom para entrar nesse grupo, vem. Cobra uma taxa de transferência. E aí a administradora, o Márcio quer botar outra pessoa lá dentro do grupo. Ela vai olhar para essa outra pessoa. Qual é o risco dessa pessoa? Qual o risco? Será que esse cara vai conseguir seguir pagando que nem o Márcio estava pagando? Então ela vai também fazer a minha análise. E obviamente vai cobrar uma taxa por isso, que são as taxas de transferência. Então você, antes de contemplar, você pode transferir que muitos, acho que tem a ver com um exemplo que tu deste lá no início do construtor, né? Então, ele compra a carta de crédito no nome dele ou da empresa dele, aí contempla e vende para uma pessoa já a carta. Daí, claro, paga a taxa de transferência, tudo. Sim. Aí vende o imóvel, o terreno que seja. E já vende a carta junto, já transfere a carta junto. E essa taxa de transferência, ela varia bastante no mercado, vai de 0,5% do valor do crédito a 1,5%, vai depender da administradora, cada uma tem a sua regra interna. Você pode fazer essa transferência aí de cota para não precisar esperar até o final. Então, você pode vender a tua carta não contemplada, como também pode vender a carta contemplada. A gente pode entrar nesse assunto também. Existe também no mercado, não é nada ilegal, muito pelo contrário, é um investimento, então você tem um recurso e é bastante utilizado. Então, quem tem acesso, quem utilizou bem uma ferramenta de lance, quem teve a sorte de ser sorteado nas primeiras parcelas, e isso acontece todo dia, todos os meses, porque alguém entra e alguém é sorteado. Então, eu já tive clientes que foram contemplados na primeira assembleia. Então, poxa, entrou e foram contemplados na primeira. Então, você tem uma prestação baixa,
né, que é muito menor que a do financiamento, e você tem um crédito alto. Então, obviamente, quem não quer isso? Então, você tem um acesso ao crédito muito rápido e você tem uma prestação baixa. Obviamente que isso é atraente para todo mundo, para o consorciado, como também para alguém que queira exatamente a mesma situação. Então, ele tem interesse em comprar essa carta contemplada. É um comércio ali das cotas, né? Exato. Então, existe isso. Não existe nada que impeça, né, desde que seja feito legalmente, haja realmente... Vai ser essa pessoa que está comprando uma carta contemplada... Na verdade, é como se fosse uma corretagem, né? Uma corretagem. É que ela vai ser avaliada igual pela administradora, então tá tudo dentro ali da, Exato. Então, da fiscalização. Essa carta vai ser transferida e quem está entrando nesse grupo, no mesmo exemplo que eu dei ali, o Márcio está chegando agora, eu também vou ser avaliado. Então, se eu estiver comprando uma carta contemplada, então o grupo vai estar, né, amparado. Então, a administradora nem faz a transferência antes de fazer essa análise. Então, para o grupo não há risco. E, obviamente, para quem está vendendo, aí vai depender muito da pessoa, muito de quando ele foi contemplado. Quanto mais no começo ele tenha sido contemplado, maior vai ser esse percentual que ele pode cobrar para poder vender essa carta contemplada. Então, é um mercado que existe. Hoje, nós temos investidores. O mercado de consórcio, ele tem... eu costumo dizer nos treinamentos também, quem atua bastante, quem está nesse meio para ganhar dinheiro, e tem muita gente que faz isso. Funciona que nem bolsa de valores. Tem alguns grupos que têm uma taxa de contemplação alta com lance baixo. Então, tem grupos que estão andando ali, que é aquele cara que conhece com os olhos de opa, eu estou esperando uma vaga ali. Então, ele fica monitorando o sistema diariamente para, opa, esse grupo aqui apareceu a vaga, eu vou lá e compro. Por quê? Ele não necessariamente quer utilizar esse crédito, mas ele sabe, normalmente ele tem um cliente, ele tem alguém que ele conheça que precisa desse crédito, ele sabe que ele vai poder vender esse crédito depois contemplado. Então, é um mercado que existe, são investidores sim, né, e que ganham dinheiro com isso. Muito bom. Nossa. Vai comprar um consórcio aí com... Lógico. Eu já tenho, viu? Outra coisa, geralmente... Já tenho, mas aí posso adquirir mais. Geralmente quem compra uma vez, aí o Márcio pode nos confirmar. Geralmente quem compra uma vez consórcio, compra várias vezes, né? Quem conhece, quem teve sucesso. E se a venda foi bem feita. Exatamente. Acho que isso é o mais importante. Eu até... foi essa semana agora, eu tive um contato aí com um amigo, né, que ele acabou de cliente, ele virou parceiro, ele virou depois amigo, enfim, um abraço para ele, que ele vai nos escutar. E a gente estava conversando sobre estratégias, inclusive até a aquisição de mais cartas de consórcio. E ele fez algumas apostas aí que não foram tão legais em outros segmentos e tal, e ele comprou, né, adquiriu cartas de consórcio já há algum tempo. E ele seguido me sacaneava, pô, e aí, vamos contemplar, até não saiu essas cartas e tal. E, final das contas, né, ele me agradeceu, né, nesse dia e tal, porque foi uma decisão ótima que ele tomou lá no passado, que hoje, em razão desses insucessos aí em outros segmentos, ele garantiu um patrimônio com essas cartas de consórcio que deixaram ele tranquilo, hoje, justamente por uma decisão que ele tomou no passado e que hoje ele vai ter acesso a esse patrimônio. Então, poxa, que bom para mim, foi o melhor presente do dia. Eu estava, inclusive, de aniversário nesse dia. Eu digo, poxa, que legal, nem ele sabe, mas ele me deu um baita presente. Que bom que foi bem vendido, que bom que ele sabe. E hoje ele está dando esse valor, né, a essas cartas de consórcio. E vai proporcionar a ele ou a família, enfim, adquirir uma coisa boa. Quando prestam uma consultoria, assim, gera o valor, né? Gera o valor, acho que isso que é o mais legal. A satisfação maior, assim. Então, né? eu prefiro perder uma venda do que falar alguma coisa que não exista, né? Do que instruir errado, instruir com coisa que não existe, garantir aquilo que não se pode. Na verdade, o cliente insatisfeito, ele conta aí para 30, 40 pessoas. Cara, por incrível que pareça... Desculpa te cortar, por incrível que pareça, tem clientes, e aí um dia eu estava ministrando um treinamento para uma equipe grande, umas 20, 30 pessoas mais ou menos, e aí um dos colegas saiu no final, né, e eu friso nos treinamentos, não pode garantir contemplação, isso não é discurso de vendedor de consórcio e tal, mas no final um deles me procurou e disse, Márcio, eles querem escutar, Márcio. O cliente quer escutar que vai ser contemplado. Ele pede. Ele quer escutar. Mas tu não pode falar, mas ele quer escutar.
Então o próprio cliente, ele foge, não, será que tu não vai me contemplar mesmo? Teve um dos parceiros agora que ele perdeu uma venda, justamente um cliente estava indo em dois na mesma administradora, porém um num estado e outro no outro. E esse parceiro meu falou justamente, os lances estão acontecendo assim, assado, as probabilidades são essas e tal. E o cliente ligou para ele, porque entrou numa outra empresa, só que na mesma administradora. Garantiu. E o cara lá, não, mas ele garantiu que ele vai me contemplar. E aí ele falou pro cliente, mas não é a mesma administração, não tem como. O cliente comprou no outro, porque de o quem outro prometeu. Porque soa que parece que é incompetência, né? Assim, o cara não me garantiu, então ele não sabe o que ele tá fazendo. Não é por aí, é muito pelo contrário. Gente, né? Quem garantir para vocês, não compre, não se compra garantia de consórcio. É arriscado. Olha aí quanto de... Uma aula que nós tivemos aqui, passou rápido, né? Eu sabia que ia ser maravilhoso, até porque o cara é expert no negócio. O cara domina tudo. Não é nem tudo, a gente tá fala sempre. Fala com propriedade, né? Sabe o que está fazendo. Fala pra gente agora da sua... finalizando já, a gente partindo aqui, infelizmente, né? Para o encerramento. Tem tanta coisa ainda pra gente abordar, tanta coisa para falar. Mas da tua... Nossa listinha aí ficou pela metade. Tem que marcar um próximo. Vai dar um próximo. Fala da sua atuação hoje, na sua empresa e ramo de atuação, e fica livre para mandar um abraço para os seus parceiros e clientes. Legal. Aí. Não, acho que primeiro agradecer a vocês pela oportunidade. Acho que é bem legal falar de consórcio, falar de outras coisas, né? E possibilitar as pessoas que estão lá nos escutando tomar as melhores decisões, né? Não existe produto melhor que o outro, e sim aquele que mais se adequa à tua necessidade. Eu acho que esse é o mais importante. Eu acho que eu só estou, por isso que eu agradeço as palavras de vocês no início. Eu acho que eu só estou nesse mercado até hoje justamente porque procurei sempre tratar dessa forma. Eu acho que o mercado te enxerga diferente, as pessoas acabam vindo para você justamente o que tem de... já chegam em você de uma forma diferente. Então, acho que eu sempre procurei tratar dessa forma. Acho que a única forma de você se manter no mercado é essa, né? Acho que você tratar com respeito, com empatia, tratar da melhor forma, falando a verdade. Eu acho que é por aí. E agradecer também aos meus parceiros de negócios, graças a eles que eu tô aqui hoje também. Hoje sou sócio de 2 corretoras de seguro, uma delas em Porto Alegre, a Alternative, que é muito direcionada a esses parceiros de consórcio, então a gente é muito procurado para isso. Nós também trabalhamos com um dos maiores players do país na indicação de parcerias para essa administradora, então nós contribuímos com isso também, nós avaliamos quem quer trabalhar com essa administradora, como também buscamos quem queira operar com eles. Então a Alternativa é muito focada em torno do consórcio. E lá no sul do estado nós temos a LTS2, o meu sócio Rodrigo, amigo, parceiro, e que nós temos um foco mais no segmento de seguros, no segmento imobiliário, com diversas parcerias nesse segmento também. E as 2 corretoras aí já estão há um bom tempo no mercado, e a gente consegue, com isso, atender bastante gente. Então, agradecer a todos os parceiros e clientes aí das 2 empresas. Olha aí, isso aí é o cara. Nós que agradecemos, Márcio, porque é importante para os nossos ouvintes também saber sobre consórcio, conteúdos, né, que fazem a diferença, porque a gente tem aqui 1h30, passa super rápido, né? Mas conteúdos sólidos e que a gente pode levar para as pessoas, né, mais conhecimento e adquirir um produto com mais segurança. Então, muito obrigada pelo conteúdo, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Um papo transparente, franco, né? Um papo verdadeiro, trazer o produto e falar também de certas armadilhas que pode haver, mas principalmente os pontos ali mais importantes para os clientes se atentarem, o consorciado se atentar e saber os caminhos a seguir ali para poder ter uma contemplação, ter um produto saudável e gerar valor para ele. Né? Então esse é o ponto mais importante. A boa negociação é aquela que os dois saem. Tem que ser uma relação de ganha-ganha, né? Quem está comprando tem que saber que comprou algo legal, que vai atender, e quem vendeu também. Né? Saber e agradecer, tá, Márcio? Agradecer a sua disponibilidade, estar aqui conosco. Vamos ter que marcar outro, né? Marcamos repetir a dose depois. Vamos. Sim, com certeza. Sempre que me convidarem, estarei aqui. Obrigado, viu, Márcio? Valeu. Obrigado. E a vocês, mais uma vez, reforço, pessoal.
Agradecer a vocês também que são nossos ouvintes aí pela nossa audiência, né, no nosso canal. Tá bombando. Cada dia mais aí. Todo dia. Carol, Murilo, quando que vai ter o próximo? Qual é o próximo tema? É uma cacetada de gente aí, de visualização, coisa boa que a gente está ouvindo, os feedbacks de vocês também. Tá muito bom, tá muito gostoso. Mais uma vez eu peço esse apoio, tá? Se inscreva aí no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativa as notificações e compartilhe. Passa para os seus amigos, para os seus parentes aí, colegas, né? Enfim, levar para todo mundo aí para acompanhar o nosso canal toda semana aí, um conteúdo bem interessante para vocês, tá bom? É isso, mais um episódio finalizado. A gente fica muito satisfeito de ter levado todo esse conteúdo para vocês, tá? Só agradecemos aí, né, Carol? É isso aí. Fiquem atentos aos próximos episódios. Com certeza a gente vai trazer conteúdos bem importantes, significativos para todos vocês. Valeu, moçada. Deixa eu te falar. Um abraço.